Olá pessoal, eu vou ler uma parte do livro de Jorge Pascal, Compreender Kant. Lembrando que Kant não é o filósofo que segue a linha que eu sigo, né? É uma completamente oposta, né? Mas eu vou ler vários tipos de filósofo para que a gente tenha uma visão ampla. Vou direto para a página 13, Kant e o Kantismo, a primeira sessão. Biografia. Immanuel Kant nasceu em Königsberg em 22 de abril de 1724. Sua vida, que transcorreu quase inteiramente em sua cidade natal, não registra qualquer incidente espetacular. Foi uma vida serena, laboriosa, de tantos outros filósofos professores alemães. Emmanuel foi o quarto irmão mais velho de uma família de 11 filhos. Duas de suas irmãs foram empregadas domésticas, que equivale a dizer que a família era pobre. Seu pai, João Jorge Kant, exercia a profissão de celeiro e foi um homem laborioso e honesto, tinha horror à mentira. Sua mãe, Ana Regina Reuter, mulher profundamente religiosa, ministrou-lhe uma sólida educação moral. Antes de morrer, internou-se no colégio Fridericiano, dirigido por Francisco Alberto Schutz, um adepto fervoroso ao pietismo. Promotor do pietismo, Jacob Spener ensinava que a fé cristã verdadeira é uma fé viva e a leitura direta da Bíblia, a fonte por excelência de regeneração interior. Schutz, que lecionava teologia na universidade ao mesmo tempo que dirigia ao colégio, conhecia bem as ideias de Spener e sua influência sobre Kant foi considerável. Ao perder a mãe, Kant, que contava com então 13 anos, já se encontrava fortemente imbuído das crenças morais e religiosas do pietismo. O exemplo do país conservou-se vivo. O exemplo dos pais conservou-se vivo nele. Mais tarde recordará emocionado que jamais viu nem ouviu na casa paterna coisa alguma que não se conformasse com a probidade e a decência e veracidade. Fecha aspas. Assim se explica, sem dúvida, pelo menos em parte, a austeridade da sua doutrina moral, notadamente sua condenação radical à mentira e a solidez de sua fé, independentemente de toda crítica cultural, de toda prática cultural. O Fridericiano Kant, destacou-se dos colegas e, ao deixá-lo em 1740, armado com boa cultura latina e o diretor encaminhou para a Universidade de Königsberg. Seguiu os cursos de filosofia que abrangiam ao mesmo tempo filosofia propriamente dita e as ciências. O filósofo que mais influenciou foi Martin Knudsen, pietista como Schutz, mas também discípulo de Christian Wolff, a quem Hegel irá chamar de instrutor da Alemanha. Não fora um filósofo original. Suas ideias eram de Leibniz, mas a seu modo de exposição inspirado na matemática, formavam espíritos robustos, afeitos à definição precisas e a demonstrações exatas. O que Kant chamaria de método rigorosamente do ilustre Wolff é o racionalismo sistemático, que se esforça por julgar de tudo à mão de princípios e não de sentimentos, e por reduzir logicamente cada proposição. Tal será precisamente a atitude de Kant. Mas são principalmente as ciências que na universidade atraem o jovem Kant. Sua primeira obra, publicada em 1747, intitula-se Pensamentos sobre a verdadeira avaliação das forças vivas. Neste livro, Kant procura pôr de acordo as ideias de Descartes com as de Leibniz, no tocante à medida da força
de um corpo em movimento. Durante esse período, recebe iniciação mais completa na matemática e descobre a física newtoniana. Em 1747, após a morte do pai, Kant vê-se obrigado a deixar a universidade antes de haver conquistado todos os seus graus acadêmicos, e para ganhar vida se faz professor particular. Dá lições de diversas casas de família nobres da Prússia Oriental, notadamente na dos Kaiserling, onde toma gosto da sociedade polida e da arte da conversação. Exerceu a função de preceptor por 9 anos, passados nas cercanias de Königsberg, mas continua estudando e, ao retorno à cidade natal em 1755, publica uma segunda obra, A História Universal da Natureza e Teoria do Céu, na qual, inspirando-se em Newton, propõe uma explicação mecanicista das origens do nosso mundo, bastante parecida com o que irá apresentar Laplace 40 anos mais tarde. Nesse mesmo ano, a universidade lhe confere a promoção, entre aspas, espécie de diploma de conclusão de curso, após apresentar o esboço sumário de algumas meditações sobre o fogo. A seguir, com sua nova explicação dos primeiros princípios do conhecimento metafísico, obtém a habilitação, entre aspas, que lhe dá direito a abrir um curso livre. Doravante, sua carreira de professor está assegurada durante 14 anos. É docente livre, quer dizer, dá cursos livres, financiados diretamente pelos próprios estudantes. Seu êxito é tal que, dentro em breve, consegue viver em condições de relativo conforto. Em 1770, com a dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível e o mundo inteligível, conquista o posto de professor ordinário ou titular. Preleciona a matéria mais diversas: matemática, lógica, metafísica, física, pedagogia, direito natural, geografia. Professor escrupuloso, vivaz, goza de estima irrestrita dos alunos. Herder, que lhe seguiu os cursos por 2 anos, descreveu assim, abre aspas, sua fronte aberta, talhada para os pensamentos, refletia uma jovialidade e uma alegria inalteráveis, transbordando ideias. As palavras lhe fluíam dos lábios, jamais lhe faltava gracejo, espírito e humor. Seu ensino era intercâmbio dos mais interessantes, fecha aspas. Não obstante alguns convites sedutores, Kant recusou-se consistentemente a deixar a Universidade de Königsberg, que tornou ilustre. Foi sucessivamente membro do Senado Universitário em 1780, reitor em 1786 e 1788, decano da Faculdade de Filosofia e de toda a Academia em 1792. A Academia de Berlim elegeu como sócio em 1786, e de São Petersburgo em 1794 e de Viena em 1798. No último decênio da vida, suas forças começaram a declinar. Em 1796, renunciou ao magistério. Continuou a escrever, mas com crescente dificuldade e praticamente cessou de publicar. Morreu em 12 de fevereiro de 1804. Suas últimas palavras foram: "Es ist gut." Está bem. Na França, Kant tornou-se conhecido por volta de 1795. No Moniteur, no dia 11 do mês ventoso, no ano 11, lia-se uma nota assinalada pelo correspondente de Frankfurt. A filosofia de Kant tem numerosos discípulos nas universidades, afora das universidades, considerando-a repleta de novas concepções sobre a natureza do entendimento do espírito humano, capaz de imprimir novo surto à filosofia, que parece voltar às suas meditações à liberdade dos povos. O aspecto político do pensamento de Kant, simpático à ideia republicana, interessa principalmente aos franceses. Seu livro sobre a paz perpétua, no qual o Moniteur já dera uma longa e fiel notícia, longa e fiel, foi traduzido em 1796. No mesmo ano apareceu também a versão das Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. Em 1798,
O Magazine Encyclopedic estampa a versão do primeiro capítulo da Metafísica dos Costumes. O primeiro grande estudo consagrado a Kant apareceu em 1801, e de Charles Willis, e tem por título A Filosofia de Kant. O princípio fundamental da filosofia transcendental sobre o reinado de Napoleão fala-se menos de Kant, mas volta à moda no período da Restauração, em 1842. Vem a público Lições sobre a Filosofia de Kant, de Victor Cousin. Entre 1846 e 1869, Julius Barney traduz as principais obras do filósofo alemão. As obras de Kant podem classificar-se e distinguir-se 3 períodos em sua vida. Primeiro, em 1755 a 1770, suas ideias pessoais ainda não tomaram forma, comunga com as ideias filosóficas predominantes na Alemanha nesta época, a saber, o racionalismo dogmático de Leibniz, tal como fora desenvolvido e divulgado por Wolff. Mas a leitura de Hume, como declara ele mesmo no prefácio do Prolegômenos, pôs fim ao sono dogmático. Parece-lhe, com efeito, que o dogmatismo racionalista era incapaz de resistir à crítica do filósofo escocês, e com sua confiança na razão, reforçada com a ciência newtoniana que então estudava, permanece inabalada. Concebeu a ideia de buscar um fundamento sólido para o exercício da razão. Esta preocupação de justificar a física de Newton contra o empirismo e o ceticismo será um dos móveis essenciais da crítica à razão pura. A falta dos grandes temas da filosofia kantiana, este período permite entrever, pelo menos, os problemas que um dia serão abordados por aquela filosofia. No decurso desses mesmos anos, Kant lê Jean-Jacques Rousseau, O Emílio e o Contrato Social, aparece em 1762, de quem sofre profunda influência, mas também aqui. Tal influência orienta o pensamento de Kant mais aos problemas do que às soluções, como se verá no estudo da fundamentação da metafísica dos costumes e da crítica da razão prática. É que seu pensamento aqui está à procura de si mesmo. Nesse período, Kant quase não publica obras filosóficas, interessa-se vivamente pelo terremoto de Lisboa, em 1755, ao qual consagra vários opúsculos. Escreve sobre a teoria dos ventos, as doenças da cabeça, o movimento e o repouso. Empreende algumas considerações sobre o otimismo, o belo, o sublime, o silogismo. As provas da existência de Deus nada mais se percebe, ainda do que será a sua filosofia posterior. 2. Segundo, é só em 1770 que começa a divisionar o primeiro esboço da filosofia kantiana, na dissertação latina sobre a forma e os princípios do mundo sensível e o mundo inteligível. Já estabelece a distinção entre o mundo dos fenômenos e o mundo dos números, como resultado de uma concepção inteiramente original do espaço e do tempo. Aliás, é digno de obra que em 1797, por ocasião da edição de suas obras completas, Kant aconselha Tierfruck a começar a dissertação em 1770, pondo de parte as obras anteriores. Após a dissertação, o filósofo levará mais 10 anos para dar forma à sua filosofia, em 1780 a 1790. Enfim, vem volumes de grandes obras-primas: Crítica da Razão Pura, primeira edição em 1781, segunda edição revista em 1787, Os Prolegômenos e toda metafísica futura, que passa a apresentar-se como ciência em 1783, a fundamentação da metafísica dos costumes em 1785, a crítica à razão prática em 1788, a crítica do juízo em 1790. Terceiro, com a publicação da última crítica em 1790, a filosofia kantiana pode considerar-se completa. Após aquela data, o filósofo publicará apenas 2 grandes obras que, aliás, não irão modificar em nada a linha geral do seu pensamento: A Religião dentro dos Limites da Simples Razão, 1793, A Metafísica dos Costumes, 1797. E sem dúvida é legítimo interpretar o kantismo
em função das obras subsequentes às três críticas, mas visto que, para nós, se trata mais de expor do que interpretar a filosofia kantiana, julgamos bom ter como definida a expressão que Kant nos deu no seu pensamento ao tempo em que desfrutava a plena posse de seus poderes intelectuais. E por esta razão debruçaremos que descuramos sistematicamente dos ópera póstuma. Assinalemos ainda que em 1793, o propósito de sua obra sobre a religião, Kant entrou em conflito com o poder autoritário do novo rei da Prússia, Frederico Guilherme II. O Conselho de Censura deixou passar o primeiro dos quatro artigos que compõem a obra, mas o segundo não recebeu imprimatur. Kant recorre à Faculdade de Teologia de Königsberg, que se declarou incompetente, e depois à Faculdade de Filosofia de Lena, que autorizou a publicação do livro. Mas em 1794, um restrito real censura o filósofo por haver deturpado algumas doutrinas essenciais do cristianismo e exigiu-lhe o compromisso formal de não mais tratar, nem por escrito nem oralmente, assuntos religiosos. Kant procurou desculpar-se com o súdito fiel à sua majestade real, prometendo-se não mais abordar os problemas da natureza religiosa. Com a morte de Frederico Guilherme II, porém, considerou-se livre do juramento e voltou a tratar o conflito das faculdades. Em 1798, das relações entre a religião natural e a teologia bíblica, justificou-se dizendo ter assumido propositalmente o seu compromisso, enquanto súdito fiel à sua majestade real, a fim de singilo a duração do reinado de Frederico Guilherme II. Houve quem lhe repreendesse tal atitude, inspiradas nas restrições mentais tão caras aos jesuítas. Digamos apenas que M. Huyssen, que essa fraqueza se foi, e a única que se lhe pode imputar no curso de sua vida longa. Por outro lado, não se pode deixar de simpatizar com o filósofo que soube mostrar o respeito ao poder temporal, sem contudo renunciar ao que cria ser verdade. Fisicamente, Kant era de compreensão frágil, pequeno, de estrutura magra, tinha peito encolhido e ombros estreitos. Sua longevidade dizia ser obra sua. De fato, sem dar muita confiança aos médicos, adotava por conta própria um certo regime de vida que se atinha à escrupulosa fidelidade. Levantava-se infalivelmente às 5 horas, tomava chá, fumava um cachimbo e trabalhava até às 7 horas. Às 7 saía para dar suas aulas, que por vezes somava 28 por semana. Depois voltava a trabalhar até 1 hora da tarde. Seguia seu almoço sempre em companhia. Conta-se que um dia, quando ninguém comparecera, quis que seu criado convidasse o primeiro transeunte na rua. A refeição prolongava-se até metade da tarde. Kant era um convite agradável, apreciava bons vinhos, mas não a cerveja, que segundo ele era responsável por todas as doenças. À mesa nunca se falava em filosofia, mas Kant sabia discorrer de maneira interessante sobre qualquer assunto. Graças às suas múltiplas leituras e sua prodigiosa memória, após a refeição nunca deixava de dar seu passeio. Isso, como dizia, para meditar ao mesmo tempo, respirar pelo nariz. Não creio que houve H.N. o que o grande relógio da Catedral Königsberg tenha cumprido a sua tarefa com mais regularidade do que o seu compatrício Kant.
Os vizinhos sabiam ser exatamente 3 horas e meia, quando Immanuel Kant, envergado no seu cinzento e empunhado a sua bengala de Espanha, saía da sua casa para dirigir-se à pequena avenida ladeada de Tilhas, que até hoje traz o nome da Avenida do Filósofo. Por ela sabia que descia 8 vezes por dia. Qualquer que fosse a estação do ano, quando fazia mau tempo, via-se o seu criado, o velho Lamp. Seguiu-se os passos, com o ar vigilante e preocupado, sobraçando o guarda-chuva. Uma única vez, para grande espanto dos concidadãos, Kant modificou o seu passeio. Foi para ir ao encontro do carteiro, que lhe trazia notícias da França durante a Revolução. De retorno do passeio, lia um pouco, para depois voltar ao trabalho junto à lareira. Sempre trabalhava neste lugar de onde avistava pela janela a torre do velho castelo de Königsberg. Seus compatriotas chegaram a cortar as árvores que ali haviam crescido para que não lhe tolhasse o panorama. À noite dispensava do jantar e recolhia-se às 10 horas. Este homem, em certos aspectos, poderia dar a impressão de maníaco. Era na realidade possuidor de uma extraordinária força de vontade, trabalhador incansável. Consagrou a vida ao estudo, sempre atento em jamais dar ao público um pensamento prematuro e incompleto. Esta probidade intelectual é o traço dominante de seu caráter e, sem dúvida, também de sua filosofia. Vou pular a segunda sessão, porque estou sem paciência. E aqui está falando sobre todas as biografias de Kant, as datas. Quando eu tiver paciência, um dia eu leio. Vou direto lá para a terceira sessão. Terceira sessão, a ideia crítica. 1. Intenção de Kant. É fato digno de atenção que a ideia de crítica, o tema fundamental do kantismo, não apareça claramente senão em 1781, na Crítica à Razão Pura. Kant contava então com 57 anos de idade, o que equivale a dizer que sua filosofia é fruto de um longo processo de elaboração. Seria interessante, sem dúvida, seguir o passo a passo das etapas dessa elaboração e ver quais as dificuldades que levaram Kant a rejeitar a metafísica tradicional. Entretanto, isso não é indispensável para a compreensão da filosofia kantiana. Notemos apenas a admirável probidade intelectual implícita em tal evolução. Os grandes temas da metafísica clássica, tais como Wolff o expuseram e sistematizaram, teria podido satisfazer plenamente Kant, pois respondiam à sua dupla exigência de uma ciência e de uma moral fundadas na razão. O que conduziu Kant à ideia crítica não foi a rejeição das conclusões metafísicas, e sim a consciência da incerteza dessas conclusões e da fraqueza dos argumentos em que assentavam. E é coisa rara, por certo, um homem, ainda que filósofo, se aplica a demonstrar as vaidades das provas que estabelece precisamente aquilo que ele próprio acredita. A crer nas declarações do próprio Kant, foi a leitura de Hume que lhe fez compreender a necessidade de repensar toda a metafísica. Abre aspas. Confesso abertamente haver sido a advertência de David Hume que, já lá vão muitos anos, pela primeira vez, me despertou do meu sono dogmático e incutiu às minhas pesquisas o domínio da filosofia especulativa, orientação inteiramente diferente. Prolegômenos, prefácio, tradução de A.P. de Carvalho, Comp. Edição Nacional, São Paulo, 1959, página 28. Com efeito, o empirismo cético de Hume e, particular, a sua crítica à noção de causalidade, tornava incertas as posições do racionalismo dogmático. Hume provara de maneira irrefutável
Prolegômenos, página 25, que a razão é incapaz de pensar a priori, e por meio de conceitos, uma relação necessária, tal como é a conexão entre a causa e efeito. Abre aspas. Não há possibilidade de ver como do fato de uma coisa existir leva a seguir-se necessariamente a existência de uma outra coisa, nem como possa introduzir a priori o conceito de semelhante conexão. Fecha aspas, Prolegômeno, prefácio, página 25. Segundo o filósofo inglês, somente a experiência poderia ter engendrado a noção de causa. E por estarmos habituados a ver o fenômeno Y, seguir a um fenômeno X, que esperamos Y, quando X é dado. Traduzimos esta expectação subjetiva, dizendo que X é a causa de Y, onde Hume concluía que a razão não possuía a faculdade de pensar as relações casuais de modo geral. Abre aspas, que todas as suas pretensas noções a priori são meras experiências comuns, falsamente rotuladas, que equivale a asseverar que não há, nem pode haver, qualquer espécie de metafísica, fecha aspas. Era com efeito, pela análise da noção a priori do espírito, ou de ideias inatas, que o racionalismo de Descartes e de Leibniz e de Wolff pretendia atingir verdades absolutas e constituir uma metafísica. A crítica de Hume persuadiu Kant de que era necessário abandonar o velho dogmatismo carcomido. Crítica à razão pura, AXTP 6. Contudo, Kant não alimenta a menor simpatia pelos céticos. Abre aspas, essa espécie de nômades que tem horror a toda fixação sólida no chão, fecha aspas. Sem dúvida, os dogmáticos constroem seus edifícios metafísicos em terrenos movediços, onde tudo desmorona antes mesmo de ser levado a termo. Mas o ceticismo, ao qual se renderam tantos espíritos brilhantes do século XV3, comete o erro de professar pela metafísica o desprezo que não pode ser sincero, abre aspas, é inteiramente vão querer afetar indiferença por um gênero de pesquisa cujo objeto não poderia ser indiferente à natureza humana, fecha aspas. Com efeito é que é com a metafísica que estão relacionados os problemas da existência de Deus, a imortalidade da alma, da liberdade do homem no mundo, problemas que não nos podem ser indiferentes, ainda que não nos fosse dado resolvê-los. Não podemos deixar de formulá-los. Abre aspas. A razão humana tem um destino singular em certo gênero de seus conhecimentos, senta-se importunadamente por questões que não pode esquivar-se. Fecha aspas. A nossa razão não pode limitar-se à experiência. Os próprios princípios que empregam o conhecimento experimental conduzem-na inevitavelmente a sair dos limites de toda a experiência e conceber a realidade transcendente, tais como a alma, o mundo considerado em sua totalidade e Deus. É óbvio que nesse domínio onde a experiência está inteiramente ausente, a razão se vê abandonada às suas próprias forças, mas mesmo ocorre com outras disciplinas, como a lógica, a metafísica e a física. Na medida que se tornam a encontrar na natureza as exigências a priori da razão, ora, tais disciplinas enveredam aquelas desde a antiguidade, esta desde Galileu e Torricelli, pelo caminho seguro da ciência. Isto é, progridem infalivelmente, pondo de acordo todo o espírito. A metafísica, ao contrário, continua a tatear, e os metafísicos não conseguem entender-se. Este conhecimento não teve agora fortuna bastante para encontrar o caminho seguro da ciência, conquanto seja mais antigo que todos os outros, tanto assim que continuaria a subsistir para sempre, ainda que todos os demais desaparecessem. Na
voragem de uma barbárie avassaladora. Fecha aspas. O problema que Kant enfrenta é, pois, o seguinte: por que a metafísica não apresenta o mesmo grau de certeza que a lógica, a matemática ou a física? É tão grande a sua confiança na razão que não duvida um instante de que a questão comporta uma resposta, e uma só. Não pode ser debalde que a razão nos reconduz incessantemente aos problemas metafísicos. Teríamos poucos motivos de confiança em nossa razão se, ao tratar-se de um dos objetos mais importantes da nossa curiosidade, ela não nos abandonasse, mas nos iludisse com falsas esperanças e terminasse por conduzir-se ao erro. Fecha aspas. O cometimento de Kant se resume assim: no propósito de reabilitar a filosofia e de assumir a defesa da razão contra o ceticismo. Mas ao invés de propor um novo sistema metafísico que sem dúvida teria sorte idêntica ao dos outros, Kant irá atacar o problema pela raiz, interrogando-se sobre as próprias possibilidades da razão. Reencontramos assim um movimento socrático de retorno sobre si mesmo, a preocupação de conhecer as próprias forças. E nisso está a utilidade da diferença cética que não se dá por satisfeita com a aparência do saber. Abre aspas, ela é uma intimação da razão para retornar a mais difícil de todas as suas tarefas, a do conhecimento de si mesmo, e para instituir um tribunal que, assegurando-lhe a pretensão legítima, se recuse a seguir todas as exigências concernentes, carecentes de fundamento, e isso não com decisões arbitrárias, mas com o nome de suas próprias leis, eternas e imutáveis. Esse tribunal, outro não é senão a própria crítica à razão pura. Fecha aspas. Pelo exposto que se vê o que significa a noção de crítica. Não se trata, evidentemente, de fazer processo da razão, assim como faria uma crítica cética destrutiva. Trata-se de um exame crítico da razão, isto é, de um exame que tem, por fim, o tal é o sentido etimológico da palavra crítica, entre aspas, discernir ou distinguir. O que a razão pode fazer, o que é incapaz de fazer. A preocupação crítica consiste essencialmente em não se dizer mais do que se sabe. Tal fora a preocupação de Sócrates, cuja ironia visava dissipar as aparências de um saber falso. Tal fora também a preocupação de Descartes, que tensionava a chegar à verdade pela dúvida. E se a crítica diz respeito da razão pura, isto deve a intenção de Kant é pronunciar-se apenas sobre o valor dos conhecimentos puramente racionais, como devem ser os de metafísica. Ele mesmo explica assim o título da obra. Abre aspas, não entendo com isso uma crítica dos livros e do sistema, mas a da faculdade da razão como tal. Em relação a todos os conhecimentos que esta possa